Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Esparta, né? A gente falou um pouco sobre Atenas no ano passado, né? As características geográficas, a economia, a organização política, quem era cidadão, quem não era, a sociedade. E vai falar um pouquinho sobre Esparta, né? É uma parada um pouco mais linear, mais simples do que Atenas, porque Atenas tem aquelas mudanças de governo e tal, quem era cidadão, quem não era, disputas. Esparta é uma cidade um pouco mais simples de entender, mas ela também tem suas complexidades e também é uma cidade bastante interessante, né? Bom, começar a falar, né, sobre a localização. A Esparta se localizava na Península do Peloponeso, na planície da Lacônia, e foi fundada pelos dórios. Com a sua superioridade militar, derrotaram os povos da região, como os aqueus, além de dominar e escravizarem os povos vizinhos da Messênia. Com o crescimento da população, ocorreu um processo de expansão dos gregos pelo mar Mediterrâneo, a segunda diáspora grega. Nesse momento, a cidade-estado de Esparta cresceu, ocupando várias regiões e fundando colônias como Tarento. Com o território consolidado e graças às suas características geográficas, com muitas áreas de planície, Esparta passou a ter uma economia agrária, desenvolvida principalmente por meio do plantio de cereais como o trigo, né? Aqui olhando no mapa de novo, você pode ver aquela questão de Esparta, né? E era uma cidade que era uma região que era muito mais tranquila para a agricultura e tal do que era Atenas, né? Eu lembro que Atenas era montanhosa e tal, acidentada, e não tinha tanto como plantar tanta coisa por lá. Já Esparta era muito mais tranquila nesse sentido, certo? Para você plantar coisa e tal. E uma outra coisa que já fica desde cara presente na sociedade espartana, é o fato de eles serem muito militaristas, certo? O militarismo nas guerras tem um papel muito presente dentro da sociedade e da Estado, né? A gente vai ver isso um pouco mais seguidamente, mas é, como era a organização social de Esparta? Hein? Era mais simples, né? Como era a cidade de Esparta? Bom, ela era também uma cidade oligárquica em que o poder está nas mãos de um pequeno grupo de pessoas e voltada para a guerra. A atividade militar era valorizada, sendo privilegiada pelo espartano. E pode dividir essa cidade em três classes, né? De baixo para cima, eu vou ler. Na base da pirâmide, na base da pirâmide, eram os hilotas, que eram descendentes dos povos que habitavam a Península Peloponesa e que resistiram às invasões dóricas, tornando-se servos do Estado espartano, não possuíam qualquer direito político e constituíam a maioria da população, certo? Os periecos eram descendentes dos povos que aceitaram a dominação dos dórios sem resistência e, apesar de serem livres, não possuíam direitos políticos. Estavam voltados para a prática agrícola, comercial e artesanal. E os espartanos, né, que eram os únicos cidadãos com direitos políticos, por serem descendentes dos dórios. Embora fossem donos das terras, não desempenhavam já no campo de comércio e concentravam o poder político, militar e religioso. Ou seja, os periecos, eles que faziam a parada de comércio, de campo, certo? Os periecos e os ilotas. Os espartanos não desempenhavam essas atividades e consideravam poder político, militar e religioso, certo? Essa é a organização social é, do, do, dos espartanos, beleza? Isso é uma coisa bastante importante para a gente entender como se estruturava a sociedade e a política lá, né? Na próxima hora a gente vai falar um pouco mais sobre isso, beleza? Valeu!